Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que maravilha. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 16. Deus colocou esse tema no meu coração e hoje à noite aqui louvando o Senhor e vendo que o pastor falava, ele só afirma mais forte no meu coração. Eu quero falar hoje sobre propósito. Eu creio que Deus nos fez com um propósito, não só com 1 Samuel 16, só vou ler o versículo 11, não apenas com um propósito, mas Ele nos fez com um propósito, o que é mais poderoso ainda. A palavra de Deus diz que antes de Jesus nada havia e tudo que veio à existência veio através dele. E eu também creio que tudo que veio à existência veio com um propósito. Deus não faz coisas sem propósito. Em 1 Samuel, no capítulo 16, todo mundo encontrou? Versículo 11. Amém. Diz assim, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E respondeu: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Amém? Amém. Vou orar novamente, já estava em oração aqui, e eu sei que o Espírito de Deus já está trabalhando nesse lugar. O propósito, não confundam com o chamado ou com o ministério, é o motivo pelo qual você está aqui em vida. O motivo que Deus desenhou para a nossa história, o motivo que Deus desenhou para nós. A gente hoje, até que estava pior uns anos antes da pandemia, mas hoje nós temos um índice alto no mundo de suicídio. E sempre está relacionado a propósito. Os dois principais motivos são a falta de propósito, a pessoa não vê motivo para continuar vivo, a ponto que isso vai se tornando uma depressão, algo terrível, e ela não vê mais forças para se levantar, não tem mais forças para ir trabalhar, não tem mais forças nem para comer, não tem mais forças, e acha que não tem mais motivo para continuar a sua vida. E o segundo é o contrário, o inverso, é quando a pessoa acha que o seu propósito é muito maior do que ela, e esse propósito chega a imprensá-la, apertá-la de tal jeito que ela não aguenta. São muitos desafios a serem vencidos, são muitas pessoas dependentes dela, são muitas pessoas para ela mostrar que venceu, e o propósito se torna tão maior do que ela, ou pelo menos ela acredita que o propósito dela é tão maior do que ela acha que o único jeito que ela tem é se livrar disso de uma vez por todas, se livrar desse peso do seu propósito nos seus ombros. Não, eu sou muito cobrado, eu tenho muito propósito, eu tenho muitas pessoas que dependem de mim, eu não consigo, eu sou fraco, e quer se livrar da sua vida. Sempre há uma relação com o propósito. Isso porque nós buscamos um propósito. É natural do ser humano buscar um propósito. Mas não é isso que nós vemos nos grandes heróis da fé, nos grandes homens da Bíblia. Muito pelo contrário, quando alguém tem uma ligação com Deus, o propósito o busca, corre atrás dele. Ele pode estar ali fazendo o trabalho dele, trabalhando naturalmente, e o propósito vem até ele de forma arrebatadora. E aí o propósito se torna parte dessa pessoa. E é isso que acontece com Davi. Porque o reinado de Saul não estava mais agradando a Deus. Deus então vira para Samuel e fala: Samuel, você vai ter que ir até a terra de Judá, e você vai ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Então, ele se prepara, e ele sabe que se o rei soubesse que ele estava indo ungir o outro rei, o rei ia mandar matar os dois, com certeza. Porque imagine o rei saber que ele estava indo ali para ungir uma pessoa para tomar o trono dele. Que Saul entenderia dessa forma: está tomando meu trono? De forma nenhuma, isso é um complô, isso é um golpe, manda matar os dois. E ele entra, e ele é questionado de por que está chegando naquelas terras, e ele fala: eu vim sacrificar e oferecer ao Senhor. Não está mentindo. Ele veio sacrificar e oferecer ao Senhor.
E aí deixaram ele entrar na terra. Ele chega até Jessé e conta o que Deus disse para ele. Então Jessé prepara um banquete, à medida do possível para ele, com o melhor que ele tinha, e chama os seus filhos, porque ele sabia que Deus tinha escolhido um dos seus filhos para ser rei. O destino chegou até eles. Ele não procurou aquilo, em nenhum momento ele tentou tomar o lugar do rei ou planejaram alguma coisa. E algum dos seus filhos agora ia ser agraciado com isso, mas qual? Ele chamou os seus maiores filhos, todos os maiores, 7, e foram passando diante de Samuel e Deus os reprovou. Não os reprovou no sentido que eles estavam em pecado, ou que eles não eram pessoas dignas de céu ou da salvação, mas eles não eram dignos daquela bênção, daquele propósito que se tinha. Então, chegamos no nosso texto onde Samuel vira para Jessé e fala: ué, você não tem mais nenhum filho? Todos os filhos já acabaram aqui? E ele responde assim, ainda falta o menor. Davi nem sequer tinha sido cogitado. E ele era chamado o menor. Porque naquele tempo o menor da casa não tinha honra nenhuma. A gente fala das vantagens de ser o primogênito. Tem que também se falar das desvantagens de ser o caçula. Porque os dos meios ficavam naquele mais ou menos, era até esquecido. Mas o caçula não valia nada. Eu acho que se o primogênito tinha porção dobrada, o caçula tinha metade dos outros. E ele falou assim: ainda falta o menor. A gente vê também quando o Espírito vai chamar a Gideão. Gideão fala: eu sou o menor da minha casa. O último filho. O caçula, ninguém leva a sério o caçula, não manda em ninguém, tem que resolver tudo sozinho. Imagina você ser criado numa casa que tem 7 irmãos mais velhos que você, mais forte que você, mais alto que você. Você acha que é brincadeira? Pergunta para quem tem um bocado de irmão. 7 mais alto que você, mais forte que você. É brincadeira não, meus irmãos. O que sobrava para esse homem comer? Tinha que ser muito esperto. Tinha que dar jeito para tudo, porque a roupa que ele herdava era a roupa do 7º, ele já era o 8º que estava usando sapato, entendeu? Quando ele sentava para comer, a comida já estava acabando, porque ele era o último, ele era o menor, e quando teve um banquete, ele nem foi convidado, e esse era o propósito que era visto pelos outros na vida de Davi, servir, porque ele era o menor da sua casa. Como você vê o seu propósito? Às vezes a pessoa confunde o propósito dela com aquilo que ela deseja. Aí é uma confusão, o propósito chamado é aquilo que eu desejo. Eu não me vejo fazendo isso. Eu só me vejo fazendo tal coisa. A gente já chegou aqui em época de acampamento que chamamos uma pessoa e falou assim: você pode ajudar a gente em tal coisa? Ele falou: isso não, eu não me vejo fazendo isso não. Se você quiser que eu faça tal coisa, se você quiser que eu traga uma palavra, se você quiser que eu organize uma festa, você conta comigo. Mas para isso aí que você me chamou, eu não me vejo fazendo isso. Imagine como Davi via o propósito dele. E também tem pessoas que veem seu propósito como os outros acham dele. Porque você pode olhar para alguém e falar: rapaz, o propósito de fulano aqui na igreja é tal função. Rapaz, fulano seria bom se abrisse uma célula na casa e fizesse tal coisa. Mas a verdade, meus irmãos, é que o que nós achamos e o que os outros acham de nós não é o nosso propósito. Quem define o nosso propósito é o Criador, porque quem cria algo com propósito. Se alguém aqui sabe programar computador, a gente vai fazer um programa. Você faz o programa com um propósito, ele execute aquela função. E se ele não está executando a função direita, ele diz que tem um bug lá dentro, né? Está bugado esse negócio, não está funcionando do jeito que foi programado para funcionar, porque tem um propósito. Olha, eu fiz isso aqui com um propósito de preencher tal lacuna. Se ele não está preenchendo, está bugado. Tem gente que Deus fez com um propósito, parece que está bugado, porque não está atendendo ao propósito que foi feito. Porque ele não acha
que aquela função cabe a ele. Ele não se vê fazendo aquilo. Imagine, ainda bem que computador não tem crise existencial, essas coisas, senão ele estava quebrado, meus irmãos. A tecnologia não tinha chegado, o celular não valia nada. Acontece que Davi foi colocado em uma função. Ele tinha um propósito na sua família. Jessé continua falando: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E isso é magnífico, porque todos estavam ali esperando o banquete. Todos estavam ali de água na boca, enquanto a carne passava ali no fogo, e falando: daqui a pouco um de nós vai ser ungido rei, e a gente vai participar de um banquete, logo mais estaremos banqueteando no castelo. Mas Davi, ele estava apacentando ovelhas. E foi aí que Deus olhou para ele. Foi aí que Deus o viu. Porque se ele ficasse esperando o propósito de ser rei, ele não tinha feito era nada e não teria sido notado por Deus. Porque o propósito de ser rei merece um caminho, uma história, um fato. Olha, meus irmãos, qual o maior fato pelo qual Davi é conhecido? Quem é que sabe aqui? Quem é que sabe? Qual é o maior fato que é conhecido de Davi? Quando se fala em Davi, qual é o feito dele que você lembra logo de cara? Derrotar Golias, é ou não é? Todo mundo fala de Davi, você lembra logo daquele menino moreninho que derrotou o gigante. Todo mundo fala logo disso: rapaz, eu sei quem é Davi. É o moreninho que derrubou o gigante numa pedrada. Todo mundo lembra disso, todo mundo estava com medo daquele gigante. Aquele menino chegou lá, pegou um badoca, acertou na testa do gigante, derrubou o gigante. Pegou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça dele. Todo mundo lembra de Davi por isso, pelo seu maior feito, pelo seu maior propósito. Mas antes disso, Davi havia derrotado o leão e o urso. E eu não sei, meus irmãos, se é mais difícil derrotar um leão, um urso ou um gigante. Porque o gigante que se fala aqui provavelmente tinha 2 metros e tanto, quase 3 metros. Entre 2,50 e 3 metros, com certeza. Mas você já viu um urso? O urso também tem entre 2,50 e 3 metros. O urso pesa 300 quilos em média. Você já viu um leão? E quando Davi narra o fato ao rei, ele fala assim: rei, quando vem um leão ou um urso e toma uma ovelha em sua boca, eu o persigo e o golpeio até que ele solte a ovelha. Então ele vem contra mim e eu agarro pela sua barba e eu continuo golpeando ele até que ele morra. Rapaz, quem é que faz isso com o urso? Quem faz isso com um leão? Eu fui pesquisar assim, porque eu fiquei curioso. Eu falei assim: numa briga entre um leão e o urso, quem é que vocês acham que ganha? Quem é que é o time do urso? Quem é que é o time urso? Ninguém, né? E quem é time leão? Quem é time leão aqui? Quem acha que o leão ganha? Vai de leão? Todos os relatos entre brigas entre urso e leão, o urso ganhou. Todos. Agora, sempre aconteceu em ambiente de cativeiro. Sabe por quê? Porque na selva aberta o leão é muito mais rápido do que o urso. E antes de perder a briga, ele dá no pé. Mas o urso, ele é mais forte do que o leão. O leão, em média, pesa 180 quilos, o urso pesa 300. A mordida do urso também é mais poderosa do que a mordida do leão. Apesar das garras do leão ser mais afiada do que a do urso, todas as vezes que tiveram uma luta corporal entre o urso e um leão, o urso venceu. E olha que o urso que eu estou falando é o urso pardo, porque o urso polar é maior e mais forte que o urso pardo. Mas eles não convivem no mesmo ambiente e não teve relato de luta entre os dois. Mas ele avançava no leão, avançava no urso e tomava a ovelha. Agora eu imagino, quem é que está conectando aí? Eu imagino esse rapaz vendo a situação do urso ou do leão tomando a ovelha na boca e ele avança sobre aquele animal. E Deus está presenciando isso. Olha, meu irmão, sabe por quê? A luta dele contra Golias foi muito mais divulgada do que a luta contra o urso ou contra o leão? Não é porque Golias era mais forte do que o urso ou o leão, não.
é porque essa foi vista pelo povo, e a outra foi uma batalha no oculto, no escondido, só ele e Deus. Então, para batalhar contra o urso, para batalhar contra o leão, ele fez no escondido, ele e Deus. E Deus falou: olha só esse rapaz, como ele gosta das ovelhas dele. A ovelha foi abancanhada por um leão, por um urso. Ele poderia chegar em casa e falar: meu pai, tá dando urso lá, viu? A gente tem que dar um jeito. Chama uns caçadores aí para a gente fazer uma tocaia, porque ele já levou uma ovelha hoje e eu não tive o que fazer. Podia ou não podia falar isso, meus irmãos? Podia. Ele falava assim: olha, o meu propósito, meu pai, eu fui para ser rei. Aí para matar o urso, tu chama outra pessoa, porque esse não é meu propósito. Eu não me vejo fazendo isso. Até porque não vai ter ninguém assistindo. Até porque não é uma posição de muito destaque. Se matar um urso no meio das malhadas e colocar a sua pele em risco, colocar a sua vida em risco por uma ovelha, com ninguém vendo. Não. Quando tiver um gigante e o povo todo estiver assistindo, aí eu luto. Aí eu luto que todo mundo vai ver. Eu vencendo aquele gigante. Quando tiver um público assim, umas 100 pessoas, tu me chama que eu prego. Quando for para aparecer na internet, tu me fala que eu venho mais arrumado, eu ensaio, viu? Mas para matar o urso com ninguém vendo, só por uma ovelha. Para matar o leão, agarrar ele pela juba. Para salvar uma ovelha, não vale o risco, não vale o esforço, eu não me vejo fazendo isso. E o pai falaria: eu te entendo, Davi, eu te entendo. Mas esse menino avançou no leão, e golpeava, enquanto segurava ele pela barba. E o leão soltou a ovelha e voou sobre ele, ele bateu e bateu, o leão morreu. E depois o urso, e ele não vai contando isso para ninguém, porque aquilo foi uma batalha dele com Deus, mas Deus viu, presenciou e deu honra, e falou: alguém capaz de avançar sobre um leão, ou sobre um urso para salvar uma ovelha minha, este é o rei que eu quero sobre meu povo. Porque se ele defende assim uma ovelha, ô meu irmão, o que ele vai fazer com alguém, com um homem? Eu vou te falar, Davi, ele teve muitos defeitos e muitas qualidades. Ele teve uma relação conturbada às vezes com Deus, porque ele também pecou, porque ele também falhou. Mas quando ele se arrependia, quando ele pedia perdão, era de verdade. A palavra de Deus chama o homem segundo o coração de Deus. Ele traiu, ele mandou alguém para morrer, ele favoreceu um filho sobre os outros, causou briga na casa dele por causa disso. Porque ele era homem. A Bíblia não está errado não, fala assim: é assim que é segundo o coração de Deus. Antes, segundo o coração de Deus, está escrito o quê? Homem. Homem é falho. Mas o coração que sabia perdoar, que sabia se quebrantar, que sabia reconhecer o erro. Além do grande guerreiro, durante todo o tempo que Davi foi rei, eles não perderam uma batalha. Uma guerra não foi perdida, enquanto Davi foi rei de Israel. Mas ninguém viu quando ele lutou contra o leão, quando ele lutou contra o urso, mas deram para ele um propósito. Que propósito? Cuidar do pequeno rebanho. Ele falou: eu vou tomar o propósito e vou levar o propósito a sério. Era esse o propósito dele, naquele momento. Se mais tarde seu propósito fosse mudar, pouco importa. Quando você vai estudar sobre empresa, chamou um coach, ele falou assim: ó, você tem que ter uma visão, você tem que ter a visão da sua empresa. Falar assim: mas a gente é muito novo ainda, talvez depois mude. Ele fala: não importa se mudar depois, nesse momento você tem que ter um objetivo, uma visão. Assim também é na nossa vida. Talvez daqui a 10 anos você esteja em outros patamares, em outros momentos, mas agora, nesse momento, qual o seu motivo, qual o seu propósito? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer: pare de perseguir o seu propósito. Davi não estava perseguindo o propósito dele. Ele estava cumprindo o propósito que lhe entregaram.
mesmo sendo um propósito muito menor do que a capacidade de Davi. Eu quero lembrar, meus irmãos, que aquele homem tinha capacidade para ser o maior rei que Israel já viu. E ele estava tomando conta de um pequeno rebanho, e isso não o diminuiu, isso o aumentou. Isso não foi para a sua desonra, foi para a sua glória. E às vezes não entendemos isso, que as pequenas coisas e oportunidades dentro da igreja que aparecem para a gente, são para a nossa glória, porque um dia governaremos sobre nações, julgaremos, mas agora, se Deus precisa que eu vá ali pegar um copo d'água, oh, que bênção que eu tenho essa oportunidade. Por acaso o trabalho que nos foi dado não foi desejado pelos anjos? Mas alguém aqui se acha maior que algum anjo? Ou talvez alguém queira se elevar a arcanjo? Encontre o propósito de hoje na tua vida, porque senão você vai viver hoje uma vida sem propósito, esperando que um grande propósito um dia chegue, vive sem propósito. E o que está fazendo agora? Irmão, se você não está fazendo nada, faça alguma coisa pelo reino de Deus. Eu te peço desesperadamente, pelo teu bem, pelo bem da igreja, faça algo pelo reino de Deus. Não deixe o tempo passar. Existem desculpas que usamos para não atender. Nós falamos às vezes assim: a minha hora não chegou, essa não é a minha hora. Não é a tua hora. Você precisa fazer agora. O momento é esse. Você já pensou se Davi, depois que fosse ungido, falasse assim: a partir de amanhã, meu pai, eu não vou mais tomar conta do rebanho. Pô, fui ungido rei, vou tomar conta de rebanho nada? Para quê? Eu que tenho uma unção de rei, eu vou reinar. Agora eu quero reinar, porque me colocaram como rei. Não, sabe o que aconteceu no outro dia com Davi? Davi acordou cedinho, no nascer do sol, e foi tocar as ovelhas até o campo, para as ovelhas comer. E seguiu a vida naturalmente, com o seu propósito naquele momento, que era cuidar daquele pequeno rebanho. Um pequeno rebanho, meus irmãos. Entenda como você quiser, sua família é uma célula. Algumas pessoas que você tem influência, é um pequeno rebanho. Ungido para ser rei, e estava lá todo dia, cuidando do rebanho. Colhendo leite de cabra para fazer queijo, para levar para os irmãos na guerra. Porque ele tinha propósito. A cada dia. Quem fica parado não chega em lugar nenhum. É melhor se mover um pouco e dizer que essa não é a hora. Aonde que você viu na Bíblia o Espírito Santo procurando alguém que estava parado? Tem um caso. Um que estava debaixo da árvore, ainda falou mal de Jesus. Mas ele estava só descansando naquele momento, ele não trabalhava não, viu, meus irmãos? Mas sempre que o Espírito Santo procura, são pessoas dispostas, que trabalham. E eles têm um propósito. Elias chega até Eliseu. Eliseu está malhando, levando as vacas ali, fica arando o campo. E ele fala assim, jogou a capa assim, fala, você sabe o que está acontecendo aqui? E ele falou assim, deixa eu me despedir da sua família, da minha família. E aí Elias dá até uma repreendida e fala, vai e volta. Aí no meio do caminho ele fala, rapaz, o propósito chegou até mim. E eu vou ficar aqui trancado, preso a coisas antigas. De jeito nenhum, é agora. Então ele pegou os carros que ele usava para isso e tocou fogo para não ter volta no seu ministério, no seu chamado, no seu propósito. Ele cortou o laço daquilo que poderia segurá-lo e falou, agora eu estou livre para atender o meu propósito. E qual é o seu propósito agora? Ser o maior profeta de todos os tempos. Ser o maior, conhecido por fazer milagres depois de Jesus? Não, meu propósito agora é tomar a capa de Elias e levar, é só isso que é o meu propósito, levar a capa dele. Deixa que na hora certa o propósito te alcança.
Mais tarde ele chega para Elias e fala assim: Elias, se eu te ver na hora que for tomado de mim, posso ter a adoção dobrada do teu espírito? Na verdade ele fala, posso ter a adoção dobrada do teu espírito? Ele fala, se você ver a hora que me levarem, você pode. Mas o propósito dele era levar a capa, era esse. Era cuidar das coisas do profeta, era garantir que a roupa estivesse lavada, era garantir que a comida estivesse na mesa, era garantir que tinha uma coisa para comer, se não tivesse tinha que ir lá falar, estamos sem suprimento aí, viu, faz uma oração. Era garantir que o cara tivesse bem assistido, era fazer o roteiro, a agenda, anota aí na minha agenda, Eliseu, eu vou ter que visitar fulano de tal, ele ia lá, anotava na agenda assim, Isso foi para demérito dele? Não. Ele disse, se estiver comigo na hora que eu for levado, receberá a porção dobrada. Porque a cada dia ele tinha um propósito. Meus irmãos, se nós estamos mirando nos propósitos terrenos, é porque nós estamos usando aquele aparato que os cavalos e as mulas usam assim. É assim, aquele que mira em propósitos terrenos. Faz as contas comigo. Quantos anos tu pretende viver na terra? Quantos? 80? 90? 100? 110 anos tu pretende viver aqui? E quantos anos tu pretende viver na glória? Você acha que é aqui que está nosso propósito? Tu acha que Deus não tem criatividade? Para Ele ter dado propósito nesses 100 anos e deixar o resto todo lá sem nada para fazer? Tu acha mesmo que Deus não tem criatividade? Rapaz, às vezes eu parei para pensar assim, quantas espécies de animal existe? Quantas espécies? Porque eu estava pensando sobre um animal e falou assim, existem 100 e tantas espécies de tucano, não sei o que. Eu falei, como é? De um só animal? Existem mais de 100 espécies? Você já pensou a criatividade que Deus tem? Não se preocupe, isso aqui é só um flash daquilo que estamos destinados a ver e a viver. Deus é de sobremaneira criativo. E aí vem a segunda desculpa: o meu tempo já passou. Então morre, seu tempo já passou, morre. Está perdendo tempo aqui por quê? Quem acha que o tempo já passou de trabalhar para Deus, me avisa que depois daqui de fazer uma oração para te encomendar logo para o céu, porque está perdendo tempo aqui na terra. Deus não faz nada sem propósito. Olha, Ele sabe quantas folhas tem numa árvore, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. A minha é mais fácil de contar, que está faltando alguns, mas Ele sabe. Mas Ele não sabe na hora que te fez quantos anos tinha que te dar? Está estranho esse negócio. Ele está deixando prolongar aí sem propósito? Meu irmão, se a vida há propósito, a vida tem 2 motivos de ainda existir. Um é o propósito para quem já é crente, e outro a esperança para quem ainda não se converteu. E só. Se você já se converteu e não tem propósito aqui, passa logo para uma melhor. Quem acha que acabou o propósito na sua vida? Ainda bem. Acabou o propósito não. Existe propósito. Você não se vê fazendo isso? Já não é mais no meu tempo. Meu irmão. Lembra que os espias tinham 80, quando chegaram e falaram, temos a mesma energia de quando tínhamos 40. Queremos dominar aquela terra, porque nossa força é renovada a cada manhã. E a terceira desculpa é, eu não tenho condições, eu não tenho força suficiente. Olha, meus irmãos, essa daí é muito furada, porque aquele que chamou há de garantir a vitória. E se tu não crê nisso, então te converte, porque isso é a base da base da base. Aquele que te chamou, ele vai garantir. Não pode dizer que não tem condições, que não tem preparo, que não tem força. Ainda bem que não tem, porque se
tu é 50%, Deus será 50%, mas se tu é 1%, glorifica que Ele é 99%. E se tu não é nada, Ele é tudo. E com 1% de Deus não há chance de derrota, porque aquele que chamou garante a vitória. Ô meu irmão, tu pode plantar, tu pode regar, tu pode colher, tu pode fazer o que for, só há um que garante o crescimento. É ou não é? Quem pode seguir um modelo e dizer que vai dar certo? Aquele cozinheiro já fez 1000 bolos, de repente um saiu solado, o que é que deu diferente? Só quem garante é Deus, apenas Deus. Tudo há um risco, menos apostar em Cristo Jesus. Nunca ninguém saiu perdendo quando falou, eu aposto em Cristo Jesus. Ei, isso aqui eu coloco nele. Eu imagino uma viúva que só tinha 2 moedas, 2 dinários, trabalho de 2 dias. O pastor já deve saber aí mais ou menos quanto é que é hoje, pelo valor da hora. 2 dias de trabalho, dá para muito não. Tem restaurante que ela nem comia com esse dinheiro. Mas ela falou, aonde eu posso plantar esse dinheiro, para que isso aqui me dê o máximo de lucro possível? E meu irmão, é para quem tem fé, é para quem tem fé. Ela pegou e colocou no gasofilaço. Eu não estou falando para você fazer isso, porque se você acha que você não deve fazer, é porque você já não tem fé suficiente para fazer, então não faça. Mas para quem tem fé, Jesus falou assim, quem deu a maior oferta? Ah, foi aquele republicano, olha a cara dele. O cara tirou um anel, pesava um tijolo de ouro aquele anel que ele tirou ali do dedo. Ele botou o anel assim, ó. O anel veio, pá, aquela zoada assim, todo mundo viu, falou, caramba. O outro falou, não rapaz, foi aquele outro ali, ó. Ele tirou aquele papel que ele tirou ali, era uma posse de terra. O cara tirou ali a posse de terra e botou aqui, ó. Botou aberta para todo mundo ver. Eu vi o terreno é bom. Ele deu. E Jesus falou, foi a viúva, porque ela deu tudo o que tinha. Tudo o que tinha. Sabe o que ela disse? O propósito de tudo que eu tenho é servir a Deus. É o propósito de tudo que eu tenho. Se eu tenho um carro, o propósito dele é servir a Deus. Quando for necessário, quando for ajudar o reino, ele não é meu, ele é do Senhor. Se eu tenho uma casa, o propósito dela é servir a Deus. Quando precisar abrir para uma célula, para um culto, para receber alguém, não é minha, é do Senhor que me deu, aqui está. Esta é a maior oferta, tudo, a minha vida, o meu tempo, o meu suor, o propósito dessas coisas é servir a Deus. Quando eu for chamado, de forma alguma direi não, porque quem me chama é meu mestre. Este é o meu e o teu propósito. Senão, para que nós temos essas coisas? E do que me adianta tê-las? O que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Viver bem nesse lampejo de 100 anos e passar a eternidade em dor? De forma alguma, meu irmão. É o melhor investimento que eu posso fazer, dizer, todas as coisas que eu tenho estão ao serviço de Deus. Todas elas, cada uma delas. Agora eu chamo a atenção para vocês, que quando Davi é ungido e a sua vida não muda, naturalmente acontecem coisas que demonstram a perseguição do propósito. E quando eu falo perseguição do propósito, eu não estou dizendo que Davi estava perseguindo o propósito. Eu estou dizendo que é exatamente o contrário. O propósito estava perseguindo Davi. O propósito dele era ser rei de Israel. E por 30 anos, o propósito persegue Davi. Davi foge para outro país, Davi se esconde. Davi tenta de todas as formas ficar o mais longe possível do rei, porque o rei queria matá-lo.
Mas ele foge, corre, se esconde, ele não consegue se esconder do propósito que Deus colocou na vida dele. Porque ele havia um preparo que ele teve enquanto lutava com o urso, preparo que ele teve enquanto lutava com o leão, sozinho com Deus. Jonas tinha um propósito, e ele vai e foge do seu propósito. Quantos anos de profecia, quantos anos de estudo, para chegar no ponto máximo de sua carreira, e Deus fala, agora o teu propósito é esse. E ele foge, e o propósito vai atrás, em forma de tempestade, em forma de baleia, vai atrás. Sabe por quê? Porque quando nós estamos preparados, o propósito nos persegue. E nós nem precisamos procurar por coisas grandes, porque as coisas grandes nos perseguirão. E para isso, sejamos fiel no pouco. Eu estava vendo um pastor falando sobre isso, ele disse assim, eu tinha um Uno Mille, um ano antigo, eu chamado a ele de, não lembro agora o nome que ele falou, alguma coisa relacionada a gás, que o carro andava pô. E ele disse, mas ficava todo limpinho, cheirando, que eu cuidava daquele carro. Ele falou assim, tem gente que tem um carro assim, não cuida, e fala assim, quando eu tiver tal carro assim, eu vou cuidar. Ele fala, não vai, se tu não é fiel no carrinho que tu tem, tu não vai ser no carrão. A Sandra sabe que carro para mim não é uma coisa que eu dei muito amor, não. Eu nunca me importei muito. Mas o que ele quer dizer é que quando você é fiel em uma coisa, quando você gosta de uma coisa, pode ser uma coisa simples, pequena, você vai cuidar dela. E Deus vai entender que você pode alcançar voos mais altos e coisas maiores, porque aquele que é fiel no pouco é colocado sobre o muito. Encontre um propósito. E o maior ensinamento que eu posso deixar para vocês antes de terminar é o ensinamento do apóstolo Paulo. Seja contente com o propósito que tu tem. Isso é um ensinamento que vale ouro, meus irmãos. Ô meu irmão, isso vale tanto. A gente uma vez viajou para o interior de Alessandra. Fomos na casa de uns amigos dela e ela falou assim, Tiago, às vezes eu fico pensando se tanto trabalho, tanta dor de cabeça vale a pena, já que o povo consegue ser tão feliz aqui, com tão pouco. Não é pouco de passar necessidade, não estou falando disso. Mas eu estou falando assim, com o necessário, com o suficiente. Porque às vezes nós corremos tanto atrás de coisas que não são necessárias. E Jesus já tinha repreendido a gente sobre isso. Falou, por que vocês correm tanto atrás daquilo que não é pão? Por que se preocupam tanto com isso? Não é o necessário. Mas a pessoa cria uma coisa na cabeça dele, que ele precisa ter, que ele precisa aparecer. E aquilo se torna um peso muito grande. E quando eu falei no início de pessoas até que se matam por causa do propósito que ele mesmo inventou para ele, porque o propósito que Deus nos fez, ele diz, bem sabes o pensamento que tenho a respeito de vós, é coisa boa, para dar para vocês os fins que vocês desejam, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas nós achamos que todos têm que ser grandiosos em tudo que faz, e não lembramos que o maior homem nascido de mulher, segundo Jesus Cristo, claro que depois dele, João Batista, não tinha nada, e sobrevivia de gafanhotos e mel, mas Jesus disse e falou, ele foi o maior. Você tem noção que quando ele nasceu, todos os reis já haviam nascido na terra, homens que tiveram milhões em exército, milhares de esposas, infinitas riquezas, que foram enterrados com eternas fortunas. Mas quem foi o maior à vista de Deus? Foi Tutancâmon? Foi Alexandre o Grande? Foi por acaso a Cleópatra, rainha do Egito? Foi César o maior? Acaso foi Davi? Nem este. O maior não tinha onde repousar a cabeça. Ele andava no deserto, ele era chamado de voz
que clama no deserto. E quando nós chegarmos do céu, você já sabe de quem é a maior casa. Porque o homem era diferenciado. O cara comia gafanhoto e mel. O cara não tinha onde repousar a cabeça. Mas ele veio no momento mais difícil para anunciar aquele que veio antes dele e viria depois dele também. Cristo Jesus. Meus irmãos, vamos parar de olhar as coisas com os olhos naturais, porque não fomos chamados para isso. Vamos parar de esperar um propósito vindouro e futuro. O teu momento é agora, se há vida, há propósito, há esperança. Vamos parar de viver conforme as regras deste mundo e começar a transformar o mundo com o poder que o Espírito Santo colocou em nossas mãos. Renovarmos entendimento em graça e força para entender qual propósito Deus nos colocou. E siga feliz, contente com aquilo que Deus te deu e onde Ele te colocou e com aquilo que Ele te colocou para fazer. E se você diz que não tem nada para fazer, amanhã abre uma célula na tua casa, que tu vai ver se não vai aparecer um bocado de coisa para tu fazer. Vamos ver se não vai aparecer. Vamos ver se Deus te dá um propósito rapidinho. Amanhã chega ali o pastor e fala: pastor, eu preciso de uma coisa para fazer, um propósito no reino. E vamos ver se não vai aparecer algo. Chega, o teu propósito não é esquentar uma cadeira. Claro, tem muitos aqui que trabalham, mas eu sei disso, para a glória de Deus. E vamos ficar satisfeitos com o nosso propósito. Queria que a igreja se colocasse de pé.